nós estamos falando no cerco sobre as virtudes, nós estamos falando sobre nos tornarmos pessoas novas, deixarmos com que brilhe nas nossas almas as luzes das virtudes que iluminam os nossos. Em outras pregações eu já disse para vocês que nós devemos ler como cristãos o Antigo Testamento à luz de Cristo, à luz do Cristo que vem para cumprir a plenitude da palavra. Nós encontramos no Antigo Testamento as sementes do Evangelho, do Novo Testamento. Nós não devemos ficar presos ao Antigo Testamento e ler ele separado dessa visão que o próprio Jesus, porque somos cristãos, interpretar à luz de Jesus as coisas do Antigo Testamento, e até mesmo as histórias, os acontecimentos. Veja, hoje nós ouvimos da primeira leitura do livro de Gênesis, a história de José, o patriarca José, e nesse ano que o Papa colocou como um ano em honra a São José, nós também podemos fazer esse paralelo do pai adotivo de Jesus e do patriarca José. No Antigo Testamento, nós ouvimos falar que José era o homem que interpretava sonhos. Como que Deus fala com José, o pai adotivo de Jesus? Por meio dos sonhos. No Antigo Testamento, José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, entregue ao Egito, e nosso José tem que fugir para o Egito com Maria e o menino. Nós vemos que José recebeu no Egito uma função de administrar os bens, o trigo, administrar o reino, as coisas do faraó, e José recebeu a grande missão de ser o administrador da Sagrada Família. No José, do nosso patriarca José da primeira leitura, ele recebe um sonho, onde ele ainda quando jovem, vê a lua e o sol se prostrando aos seus pés, e o seu pai fica até ofendido com esse sonho, e Jacó diz para ele: por acaso eu e sua mãe vamos nos prostrar aos seus pés, meu filho? E depois você vê no Novo Testamento, em José, da descendência de Davi, você vê Jesus, que é o sol da cristandade, a Virgem Santíssima, que é a lua, resplandece o brilho deste sol, que está agora sob os cuidados paternos de São José, que cuida e zela pela Sagrada Família. Quando então houve a fome no Egito, Jacó manda os seus filhos irem ao Egito buscar comida, e o faraó diz: ide a José, ele vai distribuir comida no momento da fome. Nós também pedimos ao Pai, patrono da igreja, São José, que não nos deixe faltar este pão que alimenta, esse pão da vida, que é o próprio Jesus. Nós, nesse ano que a igreja nos chama, consagrada a São José, podemos, por meio dessa liturgia, vermos, pela intercessão de São José, nós podemos também ir ao seu coração e pedir que não nos falte o pão que é o Cristo, que nos alimenta, o pão da vida nova que Cristo nos concede, que nos livra do mal, dos vícios, dos pecados, da fome que o mundo tem vivido, que é a fome de Deus. Pensamos nessa noite, nós estamos falando no cerco sobre as virtudes, nós estamos falando sobre nos tornarmos pessoas novas, deixarmos com que brilhe nas nossas almas as luzes das virtudes, que iluminem os nossos passos, a nossa mente. Peçamos a São José sua intercessão, para nos tornarmos, por meio do anúncio da palavra, com o auxílio da igreja, por meio dos sacramentos, esses discípulos enviados ao mundo, para saciar a fome do mundo. Jesus, hoje no Evangelho, nos mostra toda a autoridade que foi dada aos seus apóstolos, e como eles foram enviados para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Cristo. Amados, nós também devemos buscar a nossa santidade, devemos florescer,
por meio da escuta da palavra, esse cerco precisa te tornar uma pessoa melhor. Este cerco precisa fazer florescer no teu coração e na tua alma um desejo sincero. A luz dessas virtudes deve fazer com que o desejo sincero do céu, de Deus, lhe faça sim um profeta, um discípulo, um missionário, para que a palavra de Cristo, para que o Deus que quer um mundo novo possa ser anunciado pela nossa vida e o nosso testemunho, que o mal seja vencido. Nós pedimos na comunhão dos santos a intercessão de São José, patriarca, patrono da igreja. Pedimos a intercessão de São José, patrono da igreja, para que todos nós, ao final desta semana, desses 7 dias de cerco, nos tornemos homens e mulheres mais santos e mais próximos do reino dos céus. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.